Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje, dando continuidade aos 5 solas da Reforma Protestante, nós vamos falar sobre o sola fide, ou somente a fé, como é compreendido. Mas antes, se você não viu, tem uma playlist aí, as 5 solas, né? E eu já falei sobre solos Christus e sola gratia. Vou tentar falar sobre os 5, né? Falta ainda solas Scripturas, ou somente as Escrituras, e soli deo gloria. Mas hoje, o terceiro, né? Vamos falar sobre sola fide, ou somente a fé, né? Eu acho que um ponto seria começar a analisar a partir da sua definição. E eu também gostaria de fazer uma recomendação de obra, né? Queria fazer mais, mas não estou tendo acesso aqui à minha biblioteca, porque está na minha outra casa. Mas gostaria de fazer referência a essa obra aqui, que eu utilizo de certa forma como um manual, as 50 verdades centrais da fé cristã. São 50 doutrinas, né? É uma abordagem a partir da ideia dogmática ou da teologia sistemática, da editora Vida Nova, né? E o Greg Allison é um autor bem renomado, né? E aqui é um guia para compreender as doutrinas do cristianismo, né? Então, recomendo essa obra e vamos voltar aqui, né? Falar sobre sola fide, né? Lembrando que a Igreja Católica, ela, ao longo do tempo, né? Seguindo ali pela Idade Média, né, ela foi introduzindo até mesmo o contato que estava havendo com outros povos, né? E mesmo esse desenvolvimento a própria religião, toda a religião, ela é viva, né? Ela acaba se modificando, ela acaba se sincretizando com outras crenças, né? Se reinventando, né? E o cristianismo também não foi diferente, é tanto que temos a reforma e hoje também nós continuamos nessa ressignificação, ou que poderíamos dizer, né, das mudanças que o cristianismo produz. E hoje temos vários tipos de cristianismo, daí não poder falar de um único cristianismo. Mas quando voltamos para os 5 solas e tendo como ponto de partida a reforma protestante, né? Houve uma busca para definir, né, parâmetros de um retorno, teoricamente, ao princípio da fé, né? Como se houvesse desvirtuado um pouquinho a fé e houvesse a necessidade, então, de voltasse ao princípio, a fé primitiva, né, da religião, nesse caso aqui, do cristianismo, né? E aí, a partir das próprias escrituras, já que para os cristãos a base doutrinária, o guia religioso é as escrituras. Nem todas as religiões elas têm um texto escrito, né? Algumas têm só a sua compreensão religiosa a partir da oralidade que é passada de antepassado para antepassado e assim sucessivamente, como é o caso do candomblé, né? Que não tem um texto escrito para que se avalie, mas a religião é passada de forma oral. No caso do cristianismo, tem as escrituras, que também um dia foi uma compreensão oral e depois passou a ser escrito no livro, né? Também, como todas as outras religiões. Então, o sola fide, né? Como falei, o marco é a reforma protestante e nesse caso desse sola, ela afirma que a justificação, o homem é justificado diante de Deus, né? Essa justificação ela é recebida somente pela fé e nesse caso sem a necessidade das obras da lei, né? Não que um cristão não vá ter uma prática, não vá praticar obras que trazem como referência a sua fé, mas que essas obras elas
não podem ser usadas para a promoção dessa justificação, porque ela é recebida através da fé. Então, esse termo ele vai ser desenvolvido, né, durante ali a Reforma Protestante, que foi liderada por Martinho Lutero, como quando crava as 95 teses na Igreja de Wittenberg, né? E ali ele vai desafiar a doutrina da igreja Católica, que tinha uma defesa, tinha uma compreensão da justificação através das obras, né? E um dos embargos, inclusive, foi com relação às indulgências, né? Então essa doutrina ela é de fundamental importância, né? Por fazer uma ênfase, trazer uma ênfase sobre a graça de Deus, como também com relação ao sacrifício de Jesus como sendo suficiente para a salvação, sem a necessidade de que o homem ele trabalhe, produza a sua própria salvação, poderíamos dizer assim, né? A salvação ela é por meio da fé. Como falei, toda doutrina ou norma ou dogma ou teoricamente, no caso as cristãs, elas têm como base sempre a Bíblia, como falei. E o sola fide, ou somente a fé, também tem como base o livro, né? O seu livro texto, que é as Escrituras, né? A Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. E para fundamentar esse termo, ou para fundamentar essa doutrina de somente a fé, né? Existem alguns textos. Eu separei aqui alguns que, na verdade, 3 ao total, né? Todos eles escritos pelo apóstolo Paulo, que foi o sistematizador o sistematizador da doutrina cristã na Bíblia, né? E do qual escreveu boa parte do Novo Testamento, né? Boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Vamos começar por um dos textos logo após o livro de Atos, que conta a história da igreja, descreve a história da igreja, né? No seu princípio. O livro de Romanos, né? E nesse livro, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 28, ele traz ali nesse versículo o seguinte texto. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, né? E independente das obras da lei. Então, a justificação do homem é através da fé, sem a necessidade, independente das obras da lei, né? Nós sabemos que os judeus eles tinham que cumprir algumas leis, mas eles nunca conseguiram cumprir. Então a lei acabava condenando os próprios judeus porque eles não conseguiam ter um comportamento perfeito, mas sempre quebravam alguma das leis, logo necessitavam de que fossem de fazer expiação pelos seus pecados, né? Então é através da fé. Ainda outro texto do apóstolo Paulo, né? Saindo de Romanos, indo agora para outro texto, né? Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos. Logo, a salvação, né, é através da graça, né? Por meio da fé, né? Então, o meio seria a fé, né? A salvação através da graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, mais um texto que fundamenta essa doutrina. Um outro texto interessante, ainda do apóstolo Paulo aos Gálatas, é o capítulo 2, o versículo 16, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sabemos, contudo, que ninguém é justificado pela prática da lei, né? A lei levava o homem à condenação, porque apontava que ele não conseguia a cumprir, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então, alguns textos que fundamentam que é através da fé, né? Sola fide, isso não vem de vós, inclusive é um dom de Deus ao homem. Quando nós comparamos o sola fide com outras doutrinas, inclusive com a própria justificação, a própria
compreensão da Igreja Católica, visão da Igreja Católica, nós temos algumas comparações, né, que nós podemos fazer com algumas compreensões doutrinárias, né. A primeira tem que ser feita seria comparar com a Igreja Católica, né, já que ela foi através dela que se desencadeou os 5 solas, né. E a visão da Igreja Católica, ela ensinava que junta a fé, né, juntamente com as obras, era a fé, mas também juntamente com as obras, que contribuía para a justificação do homem, né? Que aí os reformadores eles vão rejeitar essa visão e vão focar que não, tá errado, é somente a fé. Ainda dentro dessa linha de comparações com relação às doutrinas, nós temos a compreensão salvífica, né, dessa justificação e desse desenrolar soteriológico, porque é a doutrina da salvação, e de 2 pontos também, duas linhas, 2 correntes de pensamentos teológicos, que é o sinergismo e o monergismo, ou arminianismo e calvinismo, né? O sinergismo vai trazer a cooperação entre Deus e o homem na salvação, e o monergismo já vai contrário e vai focar somente que Deus é o único agente da salvação, né? Logo nós vemos a importância dessa doutrina, o quanto ela impacta a teologia cristã, né? E também a prática cristã, né? Já que ela acabou influenciando profundamente a teologia protestante, né? E levou também os cristãos pós-reforma a uma dependência total na graça de Deus e na obra do próprio Jesus, abandonando as complementações, poderíamos dizer assim, né? Essas complementações diretamente relacionadas às obras, a algo que o ser humano poderia fazer, comprar, inclusive, as indulgências, para estar produzindo a sua própria justificação ou mesmo a sua salvação. Mas essa doutrina, ela também traz, né, o sola fide também traz algumas implicações dentro da teologia cristã, né? E uma delas que nós podemos aqui enfatizar, né, tem algumas, vamos começar pela primeira, seria a suficiência do sacrifício de Cristo. Então, a morte de Cristo, né, partindo dessa suficiência, é suficiente para justificar os crentes, e isso sem necessidade de adições humanas para complementar essa justificação do homem, né? Um outro ponto é com relação à imputação da justiça de Cristo, né? Logo, né, a justiça de Cristo ela é creditada ao crente, né? E isso através da fé, e garante a esse crente, a esse cristão, a aceitação diante de Deus, né? O ele passa a ser aceito não pelos seus próprios méritos, mas porque a justiça de Cristo é creditada a esse homem. O terceiro ponto que nós podemos enfatizar aqui é com relação, né, a terceira implicação teológica, né, a primeira implicação teológica é a suficiência do sacrifício de Cristo, a segunda é a imputação da justiça de Cristo aos cristãos, né, e o terceiro é a segurança da salvação. Então, a justificação através da fé, né, assegura ao cristão a salvação eterna, né, e nesse caso aí proporcionando tanto a paz como a confiança, né, desse cristão em Deus, de saber que é Deus que promove a sua justificação, é Deus que conduz a sua salvação, que o presenteou com a sua salvação. Logo, o cristão ele se sente mais seguro, né, diante de Deus, sabendo que Deus ele é o autor da sua salvação e ele mesmo proporcionou os meios para que você chegasse a essa salvação, né? Tem aí alguns vídeos sobre a tulipe, né? Depois dá uma olhada, os 5 pontos do calvinismo. Diante disso, diante de todo esse apanhado, né? De todo esse desenvolvimento a partir de tópicos e subtópicos, chegamos a um ponto que seria como então aplicar essa doutrina, esse ensinamento de forma prática, né, à própria vida cristã, né? E
A primeira delas, o primeiro ponto dessa aplicação é uma vida pela fé, né? É viver pela fé, né? Logo, essa doutrina, né, ela encoraja os crentes a confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, né? Então, leva o cristão a ter uma vida, uma dependência maior em Deus, né, através da sua fé, reconhecendo que a fé ela é a base de sua relação com Deus, né? Então, primeiro ponto seria, a primeira aplicação seria uma vida pela fé, uma vida de confiança em Deus através da fé, né? O segundo ponto que nós podemos trazer de aplicação é com relação ao próprio legalismo, né? Então, essa doutrina, aplicando de forma prática, ela ensina a importância de rejeitar o legalismo, né? E também as obras, né, como um meio de salvação, como um meio de conduzir o homem à salvação, né? Mais ao contrário do legalismo, focando na graça e na fé, né? Então, é uma outra aplicação. A terceira aplicação, né, não menos importante, né, é com relação à importância da graça, né, e também da fé na vida diária, né, do crente, né, o cristão ser grato a Deus, né, por ele ter lhe concedido a fé, né, pela graça sois salvo, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, essa doutrina ela nos leva a ver a importância, né, tanto da graça de Deus em nossas vidas, como também da fé, né, na vida diária, né? Isso nos leva a uma vida de gratidão e também de dependência de Deus, né? A confiar mais que Deus controla todas as situações e que no fim último ele vai nos conceder a sua graça. Diante disso, nós vamos fazer primeiro uma recapitulação, estamos concluindo aqui para a conclusão do vídeo. Então, nós abordamos aqui, recapitulando, nós fizemos a definição do termo, né? Nós trouxemos 3 fundamentos bíblicos, 3 textos para fundamentar, né? Fizemos algumas comparações doutrinárias, inclusive com a da Igreja Católica principal, que foca a necessidade da promoção dessa justificação, nessa promoção não somente a fé, mas também as obras, né? E trouxemos algumas implicações teológicas e aplicações práticas, né? Diante disso, nós vemos o quanto a relevância da sola fide, né? E aqui eu quero fazer uma pergunta dentro dessa conclusão, né? Qual seria, queria que você fizesse esse exercício, né? Se essa doutrina ela é importante para os dias de hoje. Na época de Martinho Lutero, nós vemos que o foco era na ajuda humana para se auto-justificar, né, através de meios, né, indulgências, né, de coisas, penitência, de algo que o ser humano podia fazer por si próprio para se auto-justificar Deus mais a uma partezinha do homem. E hoje, né, qual seria então a relevância dessa doutrina hoje? E a pergunta seria se hoje nós podemos fazer uma comparação do que a Igreja Católica fez para com o que a igreja atual faz. Será que qual seria então a importância dessa doutrina para a igreja moderna e para a vida cristã? Tem alguma importância? Não tem? Era só para aquela época, né? Hoje as pessoas têm colocado alguma outra forma de se auto-justificar, ou meritocracia, né, humana, a parte da graça de Deus. Os méritos de Cristo hoje são suficientes para a salvação do homem, ou hoje existe algo mais que o homem possa fazer para ajudar Deus na sua própria salvação? Por fim, eu quero aqui desafiar você, fazer alguns desafios, né, para você, né, que é cristão, né? E o primeiro isso diante dessa doutrina, né, desse ensinamento sola fide, né? Então, a primeira coisa é que essa doutrina ela nos desafia, né, a vivermos uma vida pela fé. Somos encorajados a viver pela fé, né? Como também, primeiro, viver pela fé é um dos desafios. Segundo desafio é confiar plenamente na graça de Deus, né? Viver pela fé,
esse ensinamento nos desafia a viver pela fé e também confiar na graça de Deus. E por fim, né, esse ensinamento sola fide, para concluir, nos leva a rejeitar qualquer forma de legalismo, né, que possa nos autoproduzir, gerar nossa própria salvação, né, ou autoglorificação, ou compreender que nós nos auto-justificamos, nos auto-salvamos, nós somos salvos por causa que nós somos bons, ou porque nós produzimos, ou porque nós somos isso ou aquilo. E no caso, essa doutrina nos leva a rejeitar, rejeitar qualquer forma de legalismo. Então é isso, meus queridos. Chegamos ao final. Espero que, se vocês não conheciam esse conceito, esse termo, né? E se vocês não conheciam essa doutrina, né? Que surgiu ali dos 5 solas ali na Reforma Protestante, né? Indo contra o que ensinava a Igreja Católica. Se você não conhecia, agora você conhece. Assiste as outras solas, os outros vídeos, né? Que tá aí no canal, somente Cristo e somente a graça, né? E faltam 2, faltam somente as Escrituras e Sola Deo Glória, né? Talvez eu vá gravar primeiro Sola Deo Glória e aí depois eu finalizo com somente as Escrituras, né? Porque as Escrituras, ela deve ser autoridade na vida dos cristãos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você possa nos apoiar. Deixa o teu like, né? Deixa o seu comentário também. Compartilha esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. É isso e até o próximo vídeo.